Olá, bom dia a todos. Bom dia aos irmãos e às irmãs que nos acompanham hoje pela Escola Dominical. Também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, também sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para termos a última aula, na realidade, do ano, que é a aula de número 17, que nós temos vindo aí acompanhando e estudando durante o semestre, né? E logo após, deixa eu deixar o recado que logo após a Escola Dominical, vai ser feito o trabalho de levar e entregar convites para a cantata de Natal. Então permaneçam, né, até a orientação do pastor e divisão de grupo das pessoas para onde estarão sendo levadas aí, ou onde vai ser entregue os convites, né? Não tenho base ainda, né? Se é só na feira ou em algum mercado, eu não sei ainda a respeito. Foi informado agora, né, dessa entrega dos convites, tá ok? Então logo após aí a Escola Dominical, aguarde a instrução do pastor ou dos demais líderes aí, tá ok? Vamos então fazer a oração para dar início à nossa aula. Vamos estar orando por nós aqui, os irmãos presentes. Vamos estar orando também pelos irmãos que estão enfermos da igreja, né? Que Deus abençoe e estejam em recuperação, que sejam sarados, curados, libertados pelo Senhor, né? Vamos estar orando pelo coral também da igreja, pelas decisões para o ano que vem também, da nova diretoria, o que vai ser feito a partir do ano que vem, né? Vamos estar orando por os trabalhos do ano que vem. Nós vamos terminar essa aula 17 hoje, mas possivelmente, se não me engano, para o ano que vem vai continuar, né? O estudo, vamos verificar direitinho ainda se vai continuar feito o trabalho das cartas ainda, ou se vai ser feito um outro tipo de trabalho em relação à escola dominical, né? Se vai dar continuidade ao estudo das cartas, ou se haverá outro livro a ser trabalhado para o ano que vem. Mas isso aí ficará a critério para o ano que vem, tá ok? Estou encerrando agora o nosso ciclo, aí voltaremos lá para fevereiro, ou segundo a orientação da nossa liderança, do pastor ou demais líderes que nos estarão orientando o que vai ser feito para o ano que vem, ok? Vamos orar então. Deus amado, obrigado pela tua graça e misericórdia. Esteja conosco, ó Pai, cada instante, ó Pai, iluminando nossos corações, nossas mentes, ó Pai, para aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Usa esse Teu servo que está aqui à frente, ó Pai. Aqui não é necessário ter cátedra, ser formado, mas sim ser usado por Ti. Estou aqui à Sua disposição, Senhor. Eis-me aqui segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito Santo quiser usar segundo a Tua vontade, ó Deus. Sei com cada irmão, sei com aqueles irmãos que estão enfermos também, ó Pai, esteja ali visitando, libertando, curando, salvando vidas, ó Deus amado, aqueles que foram também alcançados pelo trabalho ali de evangelismo também, ó Deus querido, abençoa, naquele tempo do dia 2 de novembro, abençoa aquelas vidas também, ó Pai, se alguns se colocar à sua disposição em te servir também, abençoa. Seja conosco, ó Pai, em cada instante de nossas vidas, receba toda a adoração e toda a glória para si, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, né, o nosso tema geral é o panorama bíblico, né, do Novo Testamento, que a gente vem acompanhando desde os evangelhos, né, dos 4 evangelhos até agora, a carta que nós vamos ver, que é Filipenses, né? E foi o panorama bíblico, né? Novo Testamento, os 4 evangelhos, mais as cartas. A última que a gente vai ver hoje, Filipenses. Se for dado continuidade, vai mais para frente, senão a gente aguarda as orientações. Então, Filipenses. Quem quiser pode já deixar aberto, né, o livro de Filipenses, né, a epístola. A carta de Filipenses é uma epístola informal de Paulo e aponta a Cristo como centro da fé cristã. Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração de amor do apóstolo à igreja local. Também é importante lembrar que Paulo estava encarcerado quando escreveu essa epístola, o que não o impediu de declarar várias vezes a alegria por fazer contato com a igreja de Filipe. Tá? A respeito dessa carta, nós sabemos que ela pertence ao grupo da epístola paulina, né, eclesiástica, né, escrita por Paulo. O autor é Paulo, a data é de 61 depois de Cristo, né? O local foi escrito por Paulo quando Paulo estava na prisão em Roma, né? O versículo-chave é Filipenses 4:4, que vai dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos, ou alegre-se, né? Alegre-se sempre no Senhor. E a expressão-chave é unidade em Cristo.
como é base, né, todos os nossos estudos, a gente vê sempre que tem um esboço, né, do livro, né, ou da carta. Então a gente vai perceber aí na primeira parte da carta, né, aos Filipenses, é o progresso do Evangelho, né, que está lá em Filipenses capítulos 1 e 2. Então, capítulo 1 ele vai dizer a respeito do Evangelho sendo feito, efetuado por Paulo, né? Filipenses 1, de 12 a 26. E depois por meio dos próprios filipenses, né? Que continua a obra de Paulo, né? Que está em Filipenses de 27 até 2:30, né? Isso é a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos ver que Paulo vai estar dando algumas pequenas advertências contra falsos mestres, que está em Filipenses capítulo 3, de 1 a 4.1, né? Capítulo 4, versículo 1. E a terceira parte são exortações gerais, né? Que vai estar dando de agradecimento aí no capítulo 4, né? De 2 a 23. Então, se divide nessa maneira, né? Vai falar a respeito do progresso do Evangelho, algumas advertências sobre alguma coisa que está acontecendo na igreja ali, né? E depois a exortação para os irmãos, né? Um agradecimento aos irmãos. Então, posso dizer da carta que Paulo, ele incentiva a igreja em Filipos a viver alegre, em unidade, no serviço de Cristo, contrastando alguns conflitos internos. O que é contrastar? Toda igreja, a gente sabe, como a gente já viu nas demais cartas, começa a igreja ali e vai ter sempre alguma coisa acontecendo logo após. Os falsos mestres vai estar aparecendo, algumas discórdias dentro da própria igreja em si, alguns descontentamentos. Isso vai estar sempre acompanhando, a gente vê no tempo de Paulo e Pedro, e também nas igrejas de hoje em dia não é muito diferente, tá? Vamos dar uma relembrada, primeiramente, quando a gente fala assim, a igreja de Filipenses, a cidade de Filipo. Vamos fazer só vou fazer uma breve história, ver uma puxada rápida da história, um pouco segmentar, ou seja, a história que é de fora, para depois a gente entrar diretamente no texto, tá bom? Então, a gente fala ali Filipo. Filipo é uma cidade da Macedônia, nesse tempo antigo, tá? Filipo é uma cidade da Macedônia, ele recebeu esse nome de Filipo em homenagem ao seu conquistador, que foi Filipe II, pai de Alexandre o Grande, em 360 a.C. A cidade se chamava antes Crenides, ou que significava lugar das fontes. Em 108 a.C., a cidade passou ao controle romano. Lembra que a gente estudou a respeito dos períodos, né? Dos imperadores, né? Período persa, romano, grego-romano, grego, romano. Aí o que aconteceu? O último império foi o Império Romano, que dominou tudo e todas as cidades ali, né? Naquele tempo lá, foi o Império Romano que foi por último. Então, passou essa cidade de Filipe, que essa era grega, né? Era uma cidade que pertencia ao Império Grego, passou a ser dominado pelo Império Romano. Então, passou a ser romano agora, Império Romano. Em 42 a.C., foi palco da batalha de Marco Antônio e Otávio, que buscavam vingar a morte de Júlio César contra Bruto e Cássio, da qual o poeta Horácio, né, diz ter participado. Isso aqui está na história grega lá, a respeito de Horácio, que fala a respeito disso daí, tá? 9 anos depois, Otávio, futuro Augusto, ele venceu Marco Antônio e Cleópatra. Aí os veteranos dessas guerras aí, os soldados veteranos dessas guerras, dessas batalhas, eles se instalaram em Filipos. E a cidade acabou ganhando status de colônia romana, ou colônia Júlia Augusta Filipense, o que a tornava uma réplica menor de Roma. Seus cidadãos tinham a cidadania romana e possuíam inclusive direitos de propriedade equivalente aos de uma terra em solo italiano. Os oficiais políticos eram descendentes dos soldados romanos, o que reforçava ainda mais o caráter latino na cidade. Podiam comprar e vender livremente, né? Não pagavam imposto, tinham toda a proteção romana, né? E também tinha as suas adorações, as suas divindades, Júpiter, Juno, Marte e até os imperadores, que eles também adoravam aos imperadores, né? Ali também estava localizada a Via Ignácia, a principal estrada romana que ligava a Ásia à Europa, ou o Oriente ao Ocidente. Essa cidade era muito forte
em minas de ouro, né? Se fazia muito comércio de ouro, né? Se transitava pelo rio, que era o rio Gangites, né? E fazia ligação por mar ali também. A cidade de Filipos era um excelente ponto estratégico para a expansão do reino de Jesus Cristo. Então, por aí você percebe que Paulo tinha umas visões até interessantes, né? Como direcionado por Jesus, por Deus, como deveria montar suas igrejas, né? Instalar suas igrejas, né? As igrejas. Agora, isso foi na parte histórica, secular, né? A gente vê que Filipos, cidade de Filipos, quando a gente fala alguma cidade, fala Filipos, que tempo da Bíblia está aqui, mas é bom a gente ver que a gente aprendeu história, algumas coisas no passado, no tempo nosso de escola, e fazem parte, né? Aqui está um pouco mais encurtado, né? Cidade de Filipos, tal. Mas é interessante, porque dentro da história mundial teve muita coisa que ocorreram ali. Então era bem estratégico e tinha um bom conhecimento. Hoje, quando se fala em Macedônia, o que é Macedônia? Vai estar lá entre Grécia, Albânia, Kosovo, Iugoslávia, é a região que tem ali, mas Filipos ficava dentro da Grécia ali mesmo. Mas ali é que parte-se para a Europa as demais igrejas que vêm logo após, né? A gente vai ver aqui. Como se iniciou a igreja de Filipos? Se a gente voltar lá em Atos, podemos até voltar, Atos 15, volta em Atos 15, a gente vai ver Atos 15, 36. Eu só vou fazer uma breve geral, tá? Que a gente já conhece um pouco da história. Paulo e Barnabé estavam com a intenção de ir para a Ásia. Aí Barnabé, ele fala para Paulo, vamos levar João Marcos com a gente. Aí Paulo não gosta da ideia, tem uma pequena discussão, não pequena, mas até fervorosa, que não queria João Marcos com eles nessa caminhada missionária. Aí o que acontece? Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre, uma cidade mais afastada, e Paulo pega Silas, depois pega Timóteo e também Lucas, que é companheiro deles também, né? E vão um pouco mais para Psídia, para outro local. Quando Paulo quer ir para esses locais, ele tem uma visão. Está lá em Atos 16, 9. Ele está lá em Troade, aí ele tem uma visão de um homem. Tudo isso é providência e direção de Deus, tá ok? Aí ele tem uma visão de um homem que vem, aí ele diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí vamos recapitular o fato de como aconteceu o contexto aí. Lembra então que Paulo ele tem essa visão, então ele desce ali com Silas e vai para Filipos. Chegando lá em Filipos, era tradicionalmente dele, quando chegava nas cidades, procurar uma sinagoga, ou seja, um local onde tinha judeus ali juntos, né, congregados, ele ia participar ali dos debates dele. Uma boa parte das outras igrejas, ele encontrava a sinagoga, só que, quando ele foi para Filipos, ele sai no sábado, mas na realidade ele não encontra a sinagoga. Então ele vai à margem de um rio. Por quê? Possivelmente, como é uma colônia romana, Filipos, o que acontece? Cláudio tinha expulsado já de Roma todos os judeus de Roma naquele tempo. E também, por Filipos ser uma colônia romana, possivelmente também não aceitava ali judeu. Essa é uma tese que o pessoal fala um pouco a respeito, que possivelmente ali não tinha muito judeu que se formasse um grupo para montar uma sinagoga. Como lembram em Atos, em Coríntios, que Paulo ele vai para Atenas e fica na casa de Priscila e Áquila, e ali ele faz tendas e tudo mais, porque a Priscila e Áquila tinham sido expulsos de Roma, né? Então ficaram ali em Atenas, né? Por causa dessa perseguição dos judeus em Roma. Possivelmente aqui, como era uma cidade também a colônia romana, eles também não aceitavam judeu ali também, devia ter algum empecilho ali, né? Então Paulo ele sai num sábado, não encontra, e vai aqui à beira de um rio que tem umas mulheres ali fazendo alguma coisa, até talvez orando. Aí encontram Lídia. Lídia era uma mulher possivelmente prosélica, tinha um conhecimento do judaísmo, né? Podia ser que ela estava saindo alguma oração com algumas mulheres ali no rio, e de repente Paulo percebe isso, e essa Lídia, na realidade, era uma vendedora de púrpura. Púrpura é um tingimento que ele é obtido de caramujos do mar, né? É um negócio muito difícil, né? Muito complicado e caro. É onde se obter uma cor, sei lá, tipo roxa lilás, não sei, que tingia-se as roupas, principalmente dos magistrados e gente fina de Roma, que tinha um poder aquisitivo bom,
que diz que quando você saía muito ao sol, brilhava mais ainda. Isso aí é que eu peguei assim por cima, tá? Então é uma cor muito forte, mas era caro, por ser de difícil a retirada desse produto, tá? Então você vê que o Lídia devia ter uma boutique muito chique naquele tempo lá, né? Devia ser lá, sei lá, alguma coisa bem forte ali em relação, né? É a única mulher ali que deve ter começado o Brás ali, né? Que era aquela vendedora dessa púrpura, dessas coisas de tecido, né? O que acontece? Nesse momento ele prega ali a Lídia, possivelmente ela se converte, e inclusive ela chama eles para pousar na casa dela, para ficar hospedada na casa dela, e dali da casa dela se converte não só ela, como toda a família dela. Então ali já começa uma igreja no lar, né? Já começa ali o culto no lar ali, né? Aí, após eles estarem na cidade, Paulo e Silas, eles começam a pregar na cidade. Nesse momento tem uma jovem, e lembre-se, Lídia, ela era asiática, então ela era estrangeira, de Tiátira. Aí quando eles começam a andar pregando, vai estar no meio do caminho uma outra moça grega, escrava adivinhadora, que ela fazia um serviço de adivinhação e revelação e tinha, por ser escrava, donos dela, onde ela fazia esse trabalho e angariava dinheiro para esses donos dela, né? O que acontece? Quando ela via eles passarem, ficava falando deles. Olha, eles são servos do Deus Altíssimo, olha não sei o que lá, piriri, pororó. Até que Paulo vira para eles assim, fala com ela, né? E o demônio é expulso dela, vamos dizer assim, e ela é liberta. A Bíblia só diz que ela foi liberta. Ela não diz, não tem mais nada a respeito, nem nada a respeito de que se ela se converteu ou não. Apenas que ela foi liberta. Então ela é escrava, grega, e foi liberta. Até aí, nós só temos essa posição na Bíblia. Após esse fato, a gente percebe que os senhores dela vão reclamar com os magistrados que eles perderam o poder aquisitivo, né, e que esses dois aí estavam atrapalhando o comércio deles, a situação deles. Aí são presos, Paulo e Silas são presos, vão ser encarcerados, eles são colocados em tronco, onde é amarrado os pés e as mãos deles, né? É uma situação, como também é uma colônia romana, é o mesmo estilo de prisão romana, é cruel. Fica sentado com o pé no tronco ali, as mãos amarradas laterais, faz suas necessidades ali mesmo, é um negócio muito feio, né? Quando se estuda a respeito desse tipo de prisão, que é chamada interiorana, que é complicado, é muito difícil naquele tempo, é difícil mesmo, né? E o que acontece? Eles são encarcerados ali, Paulo e Silas, aí está o carcereiro, antes disso aí, são açoitados, né? Recebem açoites, né? Castigo no corpo. Nesse momento, eles são ali, estão os dois, Paulo e Silas. Quando chega a meia-noite, eles começam a cantar hinos ao Senhor, começam a adorar a Deus. Nesse momento, acontece um grande terremoto. Esse terremoto ali sacode ali e abre as portas da prisão, abre os cadeados, abre as prisões deles. Aí o carcereiro, com medo, ele vai lá e tenta se matar, pega a espada e vai se matar. Até que Paulo diz assim, não faça nenhum mal para você, nós estamos todos aqui. O interessante desse terremoto é que uma boa parte que a gente percebe de terremotos, há muitas calamidades, além de quedas materiais, perdas humanas, pessoas morrem por esmagamento, essas coisas todas aí, soterramento, né? E nesse momento esse terremoto foi meio cirúrgico. Ele só abriu as portas das cadeias e abriu os cadeados dos prisioneiros. Mas percebe que nenhum prisioneiro fugiu. E quem é que vê uma porta aberta e não saía correndo? É interessante, né? Um milagre acontecendo ali. Uma coisa diferente. As pessoas também ficaram até atormentadas que não aconteceu nada. Só abriu a prisão e caiu as cadeias. Nesse momento o carcereiro pede luz para ver se estão todos lá. Ó, Paulo fala assim, não faça mal para você. Aí nesse momento a gente vê o carcereiro também. Carcereiro, funcionário público, romano. Ele vai a Paulo e diz assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo fala assim, crê você, a tua casa será salva, tu e tua casa. Aí o carcereiro leva eles para a casa dele, leva as feridas e tudo mais. E aí há o fato da conversão dele e da família dele. Percebe-se aí que há, para nós hoje, algum tipo de ensinamento bem claro. Nós vemos aí 3 episódios. Lídia, ela se converteu num momento de oração na casa, no lar. Então não houve nada de espetaculoso, não houve nada de, nossa, paranormal. Nossa. Não, simplesmente no momento de oração,
Estavam todos ali, Paulo explica Cristo para ela, expõe Cristo, ela aceita Cristo, se converte, uma pessoa estrangeira, asiática. A moça escrava grega, que foi liberta, não sabemos se converteu, mas foi liberta, e era grega. O carcereiro era funcionário público, ele era romano, esse se converteu, ele e a casa dele. Então percebe-se ali, que demonstra para nós que a igreja é formada de pessoas. Lídia era até rica, tinha um poder aquisitivo bom. A outra é escrava, uma pessoa pobre, sendo usada pelas pessoas. Foi liberta, não sei se converteu por completo. E tem um funcionário público, um romano, uma pessoa que adorava a Deus, que eram os seus imperadores e outros mais, e se converte a Cristo. Então, na igreja nós temos pessoas de várias nacionalidades, várias posições sociais, que nos trazem nos ensinam que todos participamos da mesma família. Não existe aqui brasileiro, japonês, lituano, eslavo, americano, não. Aqui é família de Deus. Todos somos membros de Cristo, um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só coração. Ok? Isso nós aprendemos já início dessa igreja. E é interessante porque a gente vai ver que a casa de Lídia foi, na verdade, a primeira igreja da Europa. Foi a partir dali também que deu-se início a mais projeções. E temos que dar graças a Deus que Lídia abriu a sua porta na sua casa de oração, que através dela e demais a igreja que foram se proliferando na Europa, é que chegou até nós, até aqui a América do Sul. Por quê? Porque tudo começou por lá, Inglaterra, Alemanha, Suíça, aqueles lados, tudo mais lá, que depois veio para nós aqui, os americanos, colonização americana, pipipi, popopó, e para nós também, que chegou até nós. Graças a essa visão que Deus deu para Paulo, que iniciou ali, na casa de Lídia, ali naquele momento, em Filipos, a abertura da igreja para a Europa. Porque ali passava-se todo o tráfico marítimo e comércio que saía do Oriente e ia para o Ocidente, ia para a Europa, né? Então, fácil acesso também à comunicação e também à pregação do Evangelho, ok? Vamos dar uma ideia, abra em Filipos capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Já vou ler. No decorrer da carta, a palavra alegria e regozijo aparecem com frequência. Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria. Suas palavras brotam de um coração leve e alegre. É uma carta informal, sem plano lógico ou argumentos doutrinários. É uma expressão espontânea de amor e gratidão. Epafrodito havia trazido a ajuda dos filipenses a Paulo, e estava para retornar para casa, né, para Filipos. Aí surgiu, né, então, uma grande oportunidade para enviar-lhes uma carta de agradecimento. Nós podemos ver isso aí em Filipenses 4:18, né? Vamos dar uma olhada em Filipenses 4:18. Ele diz lá: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro e de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. No decorrer da leitura que a gente faz de Filipenses, a gente percebe assim que Filipenses foi uma igreja muito cooperadora. Ela manteve muito o ministério de Paulo, foi uma das que mais ajudou Paulo em seu ministério. Nesse caso aqui, depois a gente vai ver, que Paulo ele não fica muito tempo em Filipos. Ele prega ali, há um momento da igreja, o início da igreja, e depois eles saem e vão para Tessalônica. Ele e Silas vão para Tessalônica com Timóteo e Lucas, né? Vão para Tessalônica. E a igreja, ela aprendeu tão bem o ensino de Paulo, que ela começa a bancar Paulo, a ajudá-lo no seu ministério. É uma igreja participativa, parceira com Paulo. Então, a igreja de Filipos vai ajudar quase 2 vezes em Tessalônica
comantemente com dinheiro a Paulo, e também quando Paulo está em Coríntios, quando Paulo vai para Coríntios, depois volta, aí volta de novo para Coríntios, o que acontece? Ele fica, lembra que eu falei que ele ficou com Priscila e Áquila, e ele fazia tenda, porque Priscila e Áquila também faziam tenda para vender e para ganhar dinheiro. Paulo também estava se mantendo fazendo tendas em Corinto, porque as igrejas de Corinto ou de Éfeso não eram essas parceiras, não colaboravam com Paulo, mas a igreja de Filipe, ela é completamente parceira, é amiga, aquela que investe no missionário, aquela que está ali junto. Tanto é que Paulo, ele está ali em Tessalônica e tudo mais, aí quando ele vai para Jerusalém, ele é preso em Cesareia, ele fica 2 anos preso em Cesareia, depois ele é levado preso para Roma. Quando ele está em Roma, preso, a igreja de Filipos manda Epafrodito, que está aqui, que a gente viu, para ir lá bancar, ajudar Paulo na prisão. Que primeiramente a prisão, qualquer prisão, naquele tempo era difícil, tinha que manter a família, se quiser, se tivesse. Porque o governo de lá não é que nem aqui, não, que dá marmita aí na hora do almoço, café da tarde, café da manhã, TV, não tem nada disso aí não. Aquele tempo lá era tronco. Alguns dizem que tinha umas prisões terríveis demais, que eles faziam 2 buracos na parede, 2 para colocar o pé e 2 para pôr a mão, e ficava uma posição sentado com a pé, não via a pessoa, e os carceiros passavam e batiam na mão, batiam no pé, faziam o que quiser, como castigo. Era um negócio complicado naquele tempo, judiavam demais dos presos, né? Então, Paulo, ele está preso, só que essa prisão em Roma, tem 3 tipos de prisões naquele tempo. Tem uma prisão que era um pouco mais aberta, que a pessoa recebia visita. Essa prisão que Paulo ficou, que ele ficava acorrentado com um soldado. E a outra que ficou por último, que aquela era a chamada interioriana, interior. Que ela ficava realmente no calabouço mesmo, fechado, sem ventilação, sem nada. Tanto é que ele passou por alguns casos de prisão, que ele, quando fala aqui no 4,18, que diz assim, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, irmãos. Isso aqui não é assim só para dizer assim, nossa, ele recebeu, que gostoso. Imagina uma pessoa presa, que ficou muito tempo presa em vários locais, a fedentina que era, o local, a podridão que era. Imagina você receber uma dádiva dos irmãos, precisa um cheiro suave, que maravilha, que gostoso receber o apoio dos irmãos. Até para nós mesmos, a gente agora vir passar os irmãos, né, com a colaboração, né, da ciência social, como é bom a pessoa receber uma ajuda. É muito importante para a pessoa, se alegra. A pessoa não tem nada, quando recebe uma coisa assim, se alegra demais. E aqui ele está demonstrando essa alegria. Mesmo na prisão ele demonstra essa alegria. Que bom que vocês mandam para mim, eu alegrei muito com isto. É uma carta de muita alegria que ele tem para com os filipenses, né? Então, quando o Epafrodito vai levar essa dádiva, essa oferta para Paulo, que ele fica muito alegre, satisfeito, então ele fala assim, já que você vai voltar, deixa eu escrever uma carta para você entregar para nossos irmãos lá, para a igreja, que eu muito amo, né? Aí o que acontece? Voltemos aí para o capítulo 1. Paulo, ele vai estar dizendo assim, né, na capítulo 1, Filipenses 1. Paulo e Timóteo, olha só como é que ele fala. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Esse termo aqui, servos de Jesus Cristo, quando nós percebemos nas outras cartas que ele escreve, ele está sempre colocando aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo. Não, ele põe Paulo, apóstolo chamado por Cristo. Paulo, ele dá já uma importância da autoridade dele, com o seu episcopado, como quando ele escreve para os romanos, para os irmãos de Roma, ele vai estar dando uma parte teológica para eles, então ele já é mais catedrático. Quando ele explica lá para Coríntios também, para chamar a atenção deles a respeito dos dons, dos ministérios, também ele é bem catedrático, ele é bem forte. Quando ele dá até na chamada dele, Paulo, ele firma bem quem ele é. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo chamado para a obra de Deus. Ele dá sempre uma ênfase nele, da sua autoridade. Aqui, ele já trata o quê com mais carinho. Ele diz aqui, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, assim como vocês, servos de Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, os bispos e diáconos, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai,
e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele começa a dar graças, né? A alegria dele já começa por aqui, né? Dou graças ao meu bom Deus, né? Todas as vezes que me lembro de vós, aqui já está dizendo assim, me lembro de vós, já desde lá, quando eu preguei para vocês em Filipos, a ajuda que vocês me fizeram em Tessalônica, em Coríntios, me lembro demais de vocês. Fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Como me alegro por vocês. Vocês são demais. Ô filhos, vocês são demais. Pela vossa cooperação. Aqui já está ajudando, aqui é geral, está cooperação em oração, material, financeiro. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aqui já está dizendo, primeiro dia o quê? Desde a conversão dos filipenses ali, no início da igreja. Vocês muito me ajudaram, naquele tempo já, naquele tempo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa, e confirmando a confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isso que de vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos, algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E aqui ele continua, né? Como é que ele contribuiu da prisão, né? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. É interessante que Paulo, preso, ele estava preso, mas não deixou de trabalhar. E ele estando preso, os filipenses tomaram mais ânimo ainda para continuar a obra. Então, Paulo se regozijou nisso, ele falou, olha, vocês continuam aí na fé, continuam batalhando. Eu me lembro de vocês são firmes aí, estão firmes aí. E eu aqui, quando ele se refere aqui, olha só o testemunho dele. Ele estando preso, o pessoal já, nossa, ele está preso, não vai fazer nada. Pelo contrário. Imagine só, ele está preso, ele é acorrentado a um guarda romano. A guarda pretoriana. A guarda pretoriana é uma guarda de elite de Nero. Ou seja, a soldadesca de elite de Nero. São mais ou menos 16 mil soldados naquele tempo que faziam a guarda real dos palácios e dos demais locais, né? Era uma polícia federal da época lá, sei lá. Os caras eram bons, era forte, é bom mesmo. E o que acontece? Por ele ser prisioneiro, era necessário ficar ele como prisioneiro e um guarda para tomar conta dele. Então você imagina só, se nós formos trazer hoje, para os dias de hoje, a gente tem 3 turnos de 8 horas, seriam 3 soldados que durante um dia tomavam conta dele. E era revezado diariamente. Se for 2, que é o turno de 12 por 12, seriam 2 por dia. Não importa, se for 2 por dia, são 60 guardas que são revezados ali no mês. Se ficou 2 anos mais ou menos ali, então 60 vezes 2, 72, pelo menos 150 ele evangelizou. No mínimo, deve ter evangelizado aí. Isso é um cálculo meu, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aí não está aqui escrito em lugar nenhum. Isso é um cálculo rápido. Você está ali, acorrentado, o cara está 12 horas com ele. Mas por que você está aqui, Paulo? Ele vai para o banheiro ali do lado, o matinho, vai para aqui, para ali, está junto. Vai não sei o que, está junto. Aí ele, na orelha do guarda, olha, Cristo, papapá, assim, assim, assim. E é interessante que, por estar ali junto com esses guardas, na realidade, indiretamente, Nero, ele foi até um grande auxiliador na pregação do Evangelho para a elite dele mesmo, para a soldadesca dele. Tanto é que depois no capítulo 4 a gente vai ver que quem saúda é aqueles da casa de Nero, né? Por quê? Muitos ali, junto com ele faziam guarda, se converteram. Agora imagine só, o guarda ele está ali, ele se converte. De repente acaba o turno dele e vai para casa, aí fala para a família. De repente ele está ali em Roma, de repente ele vai fazer uma sentinela em outro local, vai para outro local também. Então, a propagação do Evangelho através dessa soldadesca também foi imensa. Tanto é que em vários locais já tinham igrejas formadas, possivelmente de alguns guardas que até
também pregaram o evangelho ali. Que ouviram Paulo quando estava junto com ele preso, encarcerado com ele. Então, até na prisão dele, ele não deixou de pregar. E quando ele estava encarcerado, uma boa parte que a gente já leu, já estudou, ele escreveu várias cartas, né? Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E o que acontece? Se ele estava preso por permissão de Deus, houve essa escrita às igrejas que, por Deus providenciando para nós temos elas hoje canonizadas na Bíblia, escrita para nós aprendermos e estudarmos, como foi naquele tempo. Porque já pensou se Paulo não tivesse preso, ele estivesse indo na cidade de Tessalônica, montava a igreja, ficava a igreja ali, ia embora. Aí outro lugar, Colossenses, ficava ali, montava a igreja e ia embora. Se não tivesse acontecido alguma coisa, a gente não ia saber a respeito. Não teríamos nenhum detalhe a respeito disso. Mas, por providência de Deus, Deus o guardou, em parte, né? Nossa, guardar em prisão, ficar preso bem, ficou. E daí, das prisões, é que ele nos remete as cartas às igrejas, e nós temos ela até hoje, por providência divina. Porque senão nós não teríamos nada, irmãos. Não teríamos escrito nada, nem dele, de Pedro também, ou Timóteo também. Timóteo ficou um pouco preso, se não me engano. Ficou preso também, escreveu também. Então, o que acontece? Por providência de Deus, a gente fala assim, não, rapaz, quando ele fala assim, seja participante das minhas aflições, se a gente vê o início de Paulo, vai ver que começa Paulo, ele tem um encontro com Cristo em Damasco. A partir daí ele fica fora da lei, desde lá dos judeus, ele é perseguido, ele é apedrejado, ele é açoitado, ele toma varada, toma pedrada, é chamado de tagarela em vários locais, quer dizer, passa os momentos difíceis por Cristo, mas é a vida dele. Fala, olha, vamos ver no capítulo 2, que ele vai dizer até para os filipenses, né? Ó, capítulo 2, capítulo 1, 29, que Paulo está dizendo assim, eu estou sofrendo por Cristo, sofro também. A sua vida seja para Cristo, viva para Cristo. E Filipenses, continue nessa nessa batalha por Cristo. Fique com Cristo. Ele diz assim, porque a vós, no 1, 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui preso, padecendo por Cristo, mas estou no caminho. Estou por Cristo, a minha vida é Cristo. Vocês também permaneçam em Cristo, vivam Cristo, mesmo se for para padecer por Cristo. Padeçam por Cristo, essa é a vida. Então esse capítulo 1, na verdade, vai dizer assim, vocês vivam para Cristo. Nós, hoje, devemos viver para Cristo. Em primeiro lugar, Cristo. Já no capítulo 2, né? Aqui só passando assim. Já no capítulo 2, ele vai inverter a posição, ele vai falar a respeito do seguinte, olha, no capítulo 1 ele está falando assim, vivam para Cristo, sofram por Cristo, busquem a Cristo, façam tudo por Cristo. Já no capítulo 2, ele vai falar o seguinte, que vocês agora devem viver não só além de Cristo, para Cristo, mas agora para os outros. Porque a nossa vida não é só para nós mesmos, mas sim para os outros. Ele vai dizer o seguinte, olha gente, vocês além de viver para Cristo, agora vocês vivam servindo aos outros. Veja que nós aprendemos aí nas aulas passadas. Servindo aos outros, não a nós mesmos, não ao eu. Então no capítulo 2 ele vai dizer a respeito disto. Ele vai dizer assim, no 2:4. Ele vai dizer lá, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual, para o que é dos outros. No primeiro capítulo, a gente vê que a referência é o que? É Cristo, servir Cristo. Já no capítulo 2, vai ser o que? Servir aos outros. Sirvam aos outros. Faça tudo para os outros. E quando ele fala assim, faça o melhor para os outros, ele vai dar referências. Uma das referências que ele vai dar, primeiramente, ele começa por Cristo. Então, aí no capítulo 2, de 5 a 11, ele vai descrever
Ele vai estar descrevendo aí a chamada, em termo grego, kenosis. Kenosis vai falar a respeito de Jesus Cristo deixando a sua divindade e fazendo-se homem, né? Então diz lá assim, 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui ele já descreve, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantemente aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Porque também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui ele vai estar dando o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, deixou a sua divindade, não o seu poder completo, deixou a sua divindade e se formou como homem, se tornou um homem, para ser o que? Servo do homem, para se dar para o homem, e se deu até um ponto de morrer, e morrer na cruz. Então ele dá um exemplo aqui de Cristo, seja como Cristo, se doe ao seu próximo, e se for necessário, morra pelo seu próximo. É forte para nós, não é? É meio forte para falar isso aqui hoje em dia. Mas morra, se for necessário, pelo seu próximo. Dê a sua vida pelo seu próximo. Então, se no primeiro capítulo ele está dizendo assim, sirva a Cristo, dê tudo por Cristo, no capítulo 2 ele vai dizer assim, dê agora para o seu próximo. Se doe, deixe o seu eu de lado e sirva ao seu próximo. Então ele dá o primeiro exemplo de Cristo, que se deu a si mesmo pelo homem e morreu uma morte de cruz. Depois ele dá o exemplo dele, aí no 2:17, dizendo o seguinte, e ainda que seja oferecido por libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. Ou seja, se eu precisar me dar o meu corpo, morrer por vocês também, Filipenses, eu dou, eu morro por vocês. Essa é a minha alegria por vocês. Eu dou a minha vida por vocês também, como Cristo deu, se for necessário. E depois ele dá mais 2 exemplos. Ele vai dizer de Timóteo. Timóteo foi um cooperador com Paulo. Timóteo esteve ali presente com Paulo, junto. E aí quem fala no 2:22. Paulo dá o exemplo de Timóteo dizendo assim, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao pai. Ou seja, Timóteo foi um filho servindo a um pai. Aquele que realmente, o que o pai fala, o filho obedece. Faz. Se for necessário dar vida pelo pai, o filho dá. Às vezes acontece, a gente vê aqueles filmes, então até acontece caso real mesmo, né? O pessoal está, doação de fígado, né? Às vezes doa um fígado, alguma coisa assim, ou um pulmão, não sei. Fazem doação, né? Medula, né? Medula, né? Líquido de medula. Pessoas querem ver os bens do próximo, né? Doam seus órgãos, até deixam lá na carteirinha de identidade doador de órgãos, quer ver a pessoa melhor. Se eu morrer aqui agora, eu quero doar o olho para a córnea para um, pele para outro, e vai embora. Tem aqueles que são assim, né? E mais um exemplo que ele dá aqui, para servir aos outros, Epafrodito. Então, Epafrodito, quando ele foi levar a oferta de Filipos, dos filipenses, na prisão para ele ficou muito doente. Epafrodito ficou muito doente, quase à beira da morte, como Paulo fala aqui. Mas ele se dedicou, falou, não, eu vou levar para o meu irmão Paulo. Paulo está na cadeia, tem que levar. Estou aqui ruim, vou morrer. Ah, Deus sabe, se quiser levar, leva, mas eu vou levar minha oferta para ele lá. A igreja me mandou, me enviou, eu vou lá. Que sejamos assim também, né? Cooperadores até esse ponto, né? Que eu comece a ser assim. Que eu comece, não, já devia estar assim. Tem que fluir isso dentro de nós, de cooperadores aos outros, de servir aos outros. Então, capítulo 1, sirva a Cristo. Capítulo 2, sirva aos outros. É claro que não é tudo beleza. Numa igreja, esse relógio está me atrapalhando ali, não sei, está 10 minutos atrasado ali, não me perdi aqui. Mas me perdoe se eu avançar um pouquinho, tá? Mas é pouca coisa. Nem tudo é fácil nas igrejas. Nem nessa aqui também não é fácil. Porque quando Paulo ali, no início, pregou, ali de pregar já no tempo dele, que ele depois saiu, entrou aquele famoso pessoal também, novamente, lá no meio do povo, lá enchendo as paciências. Como aconteceu em Coríntios, em Éfeso, em Gálatas, vai acontecer.
Ele vai e prega. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aceita Cristo, é só isso. Daqui a pouco vem quem? O judaizante, que está no capítulo 3. Esse povo já chegam lá e já vão falar para o povo, não, filipenses, não é só assim, não pode só crer em Cristo. Não, 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 não. Vocês têm que guardar sábado, vocês têm que guardar a lei, tem que guardar na lua, tem que se abster de... Aí começa a querer colocar regra. Aí Paulo que faz? Escreve e fala assim, ó, esse pessoal aí, ó, que está tentando colocar na cabeça de vocês, nós já tivemos um problema disso daí lá nas outras igrejas. Tanto é que Paulo, Pedro vão lá e falam a respeito disso quando estavam em Coríntios. Olha, não fique impondo regra para esse pessoal gentil, não tem nada a ver. Vocês nem conseguem vocês cumprir a lei, vai ficar um pouco... Não. Cristo é Cristo, só aceitou a Cristo, amém. É só isso. Guarda o seu coração do mal, né? Então ele vai e escreve. Já que vocês querem enfiar na cabeça desse povo que tem que guardar isso, aquilo outro, que é assim, vocês não conseguem fazer isso. E se vocês for debater comigo, eu sei mais que vocês, eu fui fariseu, eu fui assim, estudei com Gamaliel, pipipi, popopó, eu sou o bambambam. Se for para competir nesse negócio aí de judaísmo, eu ganho de vocês. Não fica com essa palhaçada não, para com esse negócio aí. Não fica aí atrapalhando. Além desses aí, desse pessoal, tinha mais outro pessoal lá também que estava falando umas coisas meio esquisitas lá, errado do ponto de vista doutrinário. As igrejas, no passado, tinha uma perseguição que, se fosse só perseguição de morte, o que acontece? Matava cristão, nascesse mais cristão. Essa perseguição não era tão fatal quanto a perseguição que estava acontecendo dentro das igrejas internas, que eram as ideias que estavam colocando de teologia diferente. Esse judaizante e mais outra turminha que estavam colocando lá algumas coisas erradas de doutrina, que dentro da igreja está começando a querer minar aquela igreja. E Paulo vai e os repreende. Circuncisão? Não tem isso aí não. Para com esse negócio de judaísmo aí. Não tem que colocar nada para isso daí para o povo, não. Já ensinei vocês, filipenses, é assim, ó, crê em Jesus, siga, ser bom com os outros, sirva a Cristo, sirva aos outros e vamos aí, vamos para frente, bola para frente aí. Então ele começou a chamar a atenção, só nessa parte aí, ó, cuidado com esse povo, são cães, são maus pregadores, são maus líderes, cuidado com eles. Aí você vai falar assim, só tinha naquele tempo? Não. Então a gente tem algumas coisas também meio esquisitas acontecendo no meio do povo evangélico hoje em dia também. Um negócio meio estranho acontecendo. Então, por isso, é bom sempre estar atento, lendo a palavra de Deus, ouvindo e retendo o que for bom, né? Além da que estava acontecendo essa parte, né, que o pessoal está enfiando uma ideologia, uma teologia diferenciada lá, que Paulo teve que corrigir eles, dos judaizantes e outros mais, estava tendo uns probleminha internos lá com duas mulheres da igreja, a Sintique e Evódia, está aí no capítulo 4. E aí Paulo vai pedir até para um irmão também, até Clemente, um dos cooperadores, outros mais, que auxiliem essas irmãs, que elas estavam tendo um probleminha, as duas. Sei lá, de repente vai que uma queria fazer a escola da caminhada de manhã, queria fazer à tarde, outra queria fazer uma reunião de senhoras na casa dela, outra queria fazer no quintal, não sei. Não sei o que acontecia. Mas as duas estavam lá com pequenos conflitos nas duas, e não estavam se bicando, não estavam se... E Paulo, ele vai ser bem claro, olha, vai lá, fique com elas, são minhas cooperadoras, auxilie elas ali, tá? Faz as duas chegarem numa comunhão. E dá uma ordem, até uma ordem, é imperativo. Alegrem-se as duas no Senhor, alegrem-se no Senhor. Se alegrem, não fica aí com birra as duas, não. Não fica de mau humor uma com a outra, se alegrem no Senhor para fazer a obra de Cristo, né? Então nós vimos aí que, capítulo 1, refrisando, ele firma, força que você sirva a Cristo, se dedique a Cristo. Capítulo 2, que você sirva aos outros, como Cristo serviu, como exemplo, que nós também, como exemplo de Cristo, sirvamos aos outros,
Não a nós, ao nosso umbigo, mas aos outros. No 3, ele vai dar algumas correções sobre esse pessoal que estava atrapalhando a igreja. Estava lá pinando a igreja com a judaizante e alguns lá que queriam outro tipo de coisa, né? Minar ali como minava as outras igrejas, tinha que chamar a atenção desse povo aí, né? Toda hora, né? Eu vou passar alguns pontos que nós já vimos, né? Mas reforçando, né? E é interessante, uns pontos curiosos, né? A palavra alegria, com seus sinônimos e nuances, aparece 16 vezes na carta. Filipenses é considerada por muitos como a carta mais alegre e afetuosa do apóstolo Paulo. A igreja em Filipos, ela participou ativamente contribuindo com o ministério de Paulo, que nós já vimos. Enviou auxílio ao apóstolo pelo menos em 3 ocasiões. 2 vezes em Tessalônica, quando ele estava pregando em Tessalônica. Está em Filipenses 4,16, pode acompanhar aí, Filipenses 4,16. E uma vez em Coríntios, 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 11, 9. Essa vamos dar uma olhadinha, deixa eu só dar uma puxadinha rapidinha aqui. Segunda Coríntios 11, 9, ele vai dizer lá assim, ó. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei, de vos ser pesado e ainda me guardarei. Paulo aqui está lá em Coríntios e tal, aqui já está dando as doutrinas dele, os ensinos lá, os ministérios sobre dons lá, e pegando pesado com os coríntios, que aí foi pastor forte ali. E ainda falou, ó, vocês coríntios, vocês não me contribuíram com nada, não fizeram nada por mim, mas lá os da Macedônia, esses sim, esses me contribuíram, me ajudaram, esses são firmes aí, eles aprenderam o evangelho que eu preguei. E é engraçado que lá, uma boa parte ali, eram pessoas de fora, gentios, numa cidade que era estilo colônia romana, né? Mas aprenderam muito forte a palavra de Deus ali, e foram muito participativos, operadores, né? E várias ocasiões participando, né? Na pregação que ele estava ali nas igrejas, Coríntios, em Tessalônica, e também, por último, agora na prisão, né? Que Epafrodito foi lá para auxiliar também na prisão, né? Então, bancando ali, ajudando a missão de Paulo, né? Em Filipenses não encontramos qualquer citação direta do Antigo Testamento. É provável que Paulo não tenha tido preocupação em citar diretamente o Antigo Testamento, devido à pouca presença de judeus na cidade quando Paulo chegou lá. Na realidade é o que eu comentei no início. Quando ele saiu, geralmente ele saía, você vai perceber nas outras cartas, que ele saía e já ia direto para a sinagoga debater lá, né? Ia para a sinagoga e então, em outros locais lá da cidade. Mas aqui ele não achou nada, ele no sábado não achou, aí foi lá para a margem do rio que encontrou Lídia, né? Então, possivelmente, por ser colônia romana, não aceitava os judeus na cidade, como também Cláudio expulsou uma boa parte dos judeus de Roma, aqui como era uma pequena Roma também, aproveitaram o embalo e também dispensaram os judeus dela também, né? Por isso que ele não achou ali. Para nós, hoje, filipenses, a epístola aos filipenses revela o coração do apóstolo e seu amor pelos filipenses. Também mostra o respeito que tinha por ele e a ajuda que a igreja lhe enviou. Se você é líder na igreja, quando você ama os que estão sob sua... Se você é líder na igreja, quanto você ama os que estão sob sua liderança? Se você é liderado, quanto tem se preocupado com seu líder espiritual? Vou concluir. Hoje vimos que a carta aos Filipenses poderia perfeitamente ser chamada de a carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. O estudo da epístola nos mostra como o apóstolo Paulo expressou alegria mesmo nas situações adversas. Ele escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Não esqueçamos que a razão de toda alegria é Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 4:25. Amém.
para nós, igreja hoje, temos que ser uma igreja com cadeiras não voltadas para nós mesmos, olhando um para cada outro, as cadeiras abertas, voltadas para fora, ou seja, para fora, para a porta para fora. Assim como Paulo esteve ali em suas campanhas missionárias, a igreja o manteve. Nós também temos missionários aí fora, temos aqueles que trabalham na obra do Senhor. A igreja tem que ser aquela cooperadora, enviadora, porque assim, eu não sei ser missionário, não tenho vocação para isso, mas existe aquele vocacionado para ser missionário, ou fazer um trabalho. Cabe a nós, que estamos aqui, segurar a corda para ele ir. Não é assim que o pessoal usa de termo? Segura a corda, dá a corda, ele vai, mas você segura a corda e ajuda ele. Porque quando ele se alegra lá na ponta, nós nos alegramos aqui. Quando ele está lá fora, ou um trabalho, não precisa ser lá fora do Brasil, aqui mesmo em outro estado que seja, ou aqui mesmo na vila, ou aqui na rua, não importa. Se fizer um trabalho aqui, é que nem eu trabalho com água, eu não posso ir, mas eu posso doar uma caixa de água. Eu não posso ir, mas eu posso doar aí uns bonés para vocês não ficarem no sol. Então, e tem aqueles que vão, mas alguém está aqui apoiando. A igreja de Filipos é assim, apoiava, mantinha o missionário. Porque a alegria dele lá na ponta também nos trará a alegria aqui de quem manteve esse apoio. Quando nós lemos aí, passadamente, em algumas cartas sobre relatórios, lembra que a gente falou que Lucas, quando escreveu lá o evangelho dele, e também o livro de Atos, né? Ele passava e dava relatório. Olha, aconteceu isso, mas almas se converteram, 2.000, 3.000 se converteram, não sei o que aconteceu, dava relatório. Não é que é obrigatório, vai ter que me dar, tem que passar um papel, não. Mas, rapaz, a gente saiu daqui, foi lá num trabalho lá, sei lá, na cidade de Tiradentes, lá, numa comunidade, levou lá mantimento, sei lá. Houve ali pregação, se converteram. Quando voltar, a alegria. Houve a pregação, houve conversão. Porque alguém aqui manteve, como o Filipe. Manteve, eu não posso ir lá. Mas estou aqui, você quer uma gasolina, você quer um apoio para alguma coisa aí. É o que acontece, a gente tem visto aqui na igreja assim. Essa igreja também, ela coopera. Você nos vê muito isso também. E que Deus continue nos abençoando dessa maneira, como Filipos. Igreja mantenedora, cooperadora, participativa. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a todos que foram resistentes, fortes durante essas aulas aí desse semestre. Obrigado a todos, Deus abençoe e tenha um bom sono.